Aprovado por 9 votos favoráveis a suspensão da leitura. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu gostaria de fazer a retirada desse projeto. Atendendo à questão de ordem do vereador Adenilson Alves Pereira, autor da propositura, o projeto de resolução de número 25/2009, que altera o inciso 6 do artigo 43 da resolução de número 13, de 8 de outubro de 2009, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Peruíbe, fica retirado pelo autor. Projeto de lei número 3 de 2010 dispõe sobre a obrigatoriedade de equipamento e farmácia básica de reanimação por partes das clínicas que realizam Senhor presidente. Pois não, vereador. Por ser de conhecimento dos vereadores, solicitava a senhoria, Vossa Excelência, o cancelamento da leitura, por ser de conhecimento dos vereadores. Atendendo a questão de ordem do vereador José Pedro Gomes de Oliveira, submeto ao plenário a suspensão da leitura do projeto em discussão. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se manifeste verbalmente. Aprovado por 9 votos favoráveis a suspensão da leitura. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres. Parecer número 15 de 2010, Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei número 3 de 2010. É de parecer que o mesmo não fere nenhum dispositivo constitucional. Sala das Comissões em 26 de fevereiro de 2010. Comissão de Justiça e Redação. Hertz de França, presidente. Emer Elias Abujalde, relator. José Pedro Gomes de Oliveira, vice-presidente. Parecer de número 15 de 2010 da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei de número 3 de 2010 para conhecimento dos senhores vereadores. Parecer número 13 de 2010, Comissão de Finanças e Orçamento. Ao projeto de lei número 3 de 2010, é de parecer que, sob o aspecto financeiro, nada tem a opor. Sala das Comissões, em 1º de março de 2010, Comissão de Finanças e Orçamento. Maria Onira Bettioli Contel, presidente. Nivaldo Vieira Pereira, relator. André Luiz de Paula, vice-presidente. Parecer de número 13 de 2010 da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei de número 3 de 2010 para conhecimento dos senhores vereadores. Parecer número 3 de 2010, Educação, Saúde e Assistência Social, Esporte, Turismo, Meio Ambiente, Legislação Participativa, Assuntos Metropolitanos e Segurança, ao projeto de lei número 3 de 2010. É de parecer que o mesmo não fere nenhum dispositivo constitucional. Sala das Comissões, em 9 de março de 2010, Educação, Saúde, Assistência Social, Esporte, Turismo, Meio Ambiente, Legislação Participativa, Assuntos Metropolitanos e Segurança. Dr. César Cabacho Pigênese, presidente. Adenilson Alves Pereira, relator. Anielo Penice Neto, vice-presidente. Parecer de número 3 de 2010 da Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, Esporte, Turismo, Meio Ambiente, Legislação Participativa, Assuntos Metropolitanos e Segurança ao projeto de lei de número 3 de 2010 para conhecimento dos senhores vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda. Emenda número 1 de 2010, substitutiva ao projeto de lei número 3 de 2010. Altera a emenda e a redação do artigo 1º do projeto de lei número 3 de 2010, de autoria do vereador José Pedro Gomes de Oliveira, que dispõe sobre a obrigatoriedade de equipamentos e dispensário de medicamentos para reanimação por partes das clínicas que realizam cirurgias e da outras providências. Artigo 1º. Ficam alteradas a emenda e o artigo 1º do projeto de lei número 3 de 2010, de autoria do vereador José Pedro Gomes de Oliveira, que dispõe sobre a obrigatoriedade de equipamentos e farmácia básica de reanimação por parte das clínicas que realizam cirurgias e da outras providências, passando a vigorar com a seguinte redação: dispõe sobre a obrigatoriedade de equipamento e dispensário de medicamentos para reanimação
por parte das clínicas que realizam cirurgias e da outras providências. Artigo 1º. É obrigatório a manutenção de equipamentos de reanimação específico e dispensário de medicamentos, com medicamentos essenciais e reanimação humana, pelas clínicas que realizam intervenções cirúrgicas de qualquer natureza. Sala das Comissões, em 4 de março de 2010. Comissão de Justiça e Redação. Edson de França, presidente. Emer Elias Abujaldi, relator. José Pedro Gomes de Oliveira, vice-presidente. Emenda de número 1/2010, substitutiva ao projeto de lei de número 3/2010. Está em discussão. Está em votação. Favoráveis, permaneça como se encontra. Contrário, que se manifeste verbalmente. Aprovado por 9 votos favoráveis. Coloco em discussão o projeto de lei de número 3/2010, juntamente com a sua emenda já aprovada. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneça como se encontra. Os contrários, que se manifeste verbalmente. Aprovado por 9 votos favoráveis. Projeto de lei número 7 de 2010. Dispõe sobre iluminação de via pública. Artigo 1º. Fica denominada a Rua Adilson Braga Santiago, a Rua 36, localizada no loteamento Balneário Caraguava. Parágrafo único. A referida rua inicia na confluência com a Rua Madre Nineta Jonata, antiga Rua 27. Não, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu solicito a Vossa Excelência que coloque em votação o pedido de suspensão da leitura por ser de conhecimento dos vereadores. Obrigado. Atendendo à questão de ordem do vereador José Pedro Gomes de Oliveira, submeto ao plenário a suspensão da leitura do projeto de lei de número 7 de 2010. Os favoráveis permaneçam como se encontra, os contrários que se manifeste verbalmente. Aprovado por Perdão, senhor presidente. 9 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Pois não, Não, senhor vereador. presidente. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que fosse solicitado ao administrativo a elaboração da redação final do projeto 03 para que fosse votado ainda nessa sessão. Obrigado. Atendendo à questão de ordem do vereador José Pedro Gomes de Oliveira, solicito ao administrativo para a elaboração da redação final do projeto de lei de número 3 de 2010, porque o projeto sofreu emendas, para ser ainda votado na ordem do dia da presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres. Parecer número 17 de 2010, Comissão de Justiça e Redação, ao projeto de lei número 7 de 2010. É de parecer que o mesmo não fere nenhum dispositivo constitucional. Sala das Comissões, em 26 de fevereiro de 2010. Comissão de Justiça e Redação, Edson de França, presidente. Emer Elias Abujaldi, relator. José Pedro Gomes de Oliveira, vice-presidente. Parecer de número 17 de 2010 da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei de número 7 de 2010, para conhecimento dos senhores vereadores. Parecer número 15 de 2010, Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 7 de 2010. É de parecer que, sob o aspecto financeiro, nada tem a opor. Sala das Comissões, em 1º de março de 2010. Comissão de Finanças e Orçamento, Maria Unira Bettioli Contel, presidente. Nivaldo Vieira Pereira, relator. André Luiz de Paula, vice-presidente. Parecer de número 15 de 2010 da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei de número 7 de 2010, para conhecimento dos senhores vereadores. Parecer número 5 de 2010, Comissão de Obras, Serviços Municipais e Urbanismo, ao projeto de lei número 7 de 2010. É de parecer que nada tem a opor ao presente projeto. Sala das Comissões, em 9 de março de 2010. Comissão de Obras, Serviços Municipais e Urbanismo. Anielo Penici Neto, presidente. Adenilson Alves Pereira, relator. Emer Elias Abujaldi, vice-presidente. Parecer de número 5 de 2010 da Comissão de Obras, Serviços Municipais e Urbanismo
ao projeto de lei de número 7 de 2010 para conhecimento dos senhores vereadores. Coloco em discussão o projeto de lei de número 7 de 2010, que dispõe sobre denominação de via pública. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os favoráveis permaneça como se encontra, os contrários que se manifeste verbalmente. Aprovado por 9 votos favoráveis. Projeto de lei número 8 de 2010, declara de utilidade pública a Associação Shinshukan de Karatê. Artigo 1º. Fica declarada a utilidade pública municipal a Associação Shinshukan de Karatê, associação de direito privado, sem fim lucrativo. Presidente. Pois não, vereador. Gostaria que o presidente colocasse para o plenário a suspensão da leitura. Atendendo a questão de ordem do vereador Nivaldo Vieira Pereira, submeto ao plenário a suspensão da leitura do projeto de lei de número 8, 2010. Os favoráveis permaneçam como se encontra, os contrários que se manifeste verbalmente. Aprovado por 9 votos favoráveis a suspensão da leitura. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres. Parecer número 23 de 2010, Comissão de Justiça e Redação, ao projeto de lei número 8 de 2010. É de parecer que o mesmo não fere nenhum dispositivo constitucional. Sala das Comissões, em 8 de março de 2010. Comissão de Justiça e Redação, Aires de França, presidente. Emer Elias Abujode, relator. José Pedro Gomes de Oliveira, vice-presidente. Parecer de número 23 de 2010 da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei de número 8 de 2010 para conhecimento dos senhores vereadores. Parecer número 21 de 2010, Comissão de Finanças e Orçamento, ao projeto de lei número 8 de 2010. A Comissão de Finanças e Orçamento analisa o projeto de lei número 8 de 2010. É de parecer que, sob o aspecto financeiro, nada tem a opor. Sala das Comissões, em 8 de março de 2010. Comissão de Finanças e Orçamento. Maria Unira Bettioli Contel, presidente. Nivaldo Vieira Pereira, relator. André Luiz de Paula, vice-presidente. Parecer de número 21, 2010, da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei de número 8, 2010, para conhecimento dos senhores vereadores. Passa para a Juliana. Projeto de lei de número 8, 2010, declara de utilidade pública a Associação Shinshukan de Karatê. Acho que eu acertei. Está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se manifeste verbalmente. Aprovado por 9 votos favoráveis. Projeto de lei número 9 de 2010. Altera o dispositivo da lei número 2.824, de 11 de dezembro de 2006, que institui o Dia Municipal dos Arquitetos e Engenheiros no município de Peruíbe, da outras providências. Artigo 1º. Fica alterada a emenda de lei número 2.824, de 11 de dezembro de 2006, passando a vigorar com a seguinte redação. Institui o Dia Municipal dos Engenheiros e Arquitetos de Peruíbe e o diploma de honra ao mérito ao profissional da área. Artigo 2º. O artigo 1º da lei número 2.824, de 11 de dezembro de 2006. Senhor presidente, gostaria que fizesse análise a suspensão do projeto, que já é de conhecimento de todos. Entendendo a questão de ordem do vereador Anielo Penice Neto, submeto ao plenário a suspensão da leitura do projeto de lei de número 9 de 2010. Favoráveis permaneça como se encontra, contrário que se manifeste verbalmente. Aprovado por 9 votos favoráveis a suspensão da leitura. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres. Parecer número 24 de 2010, Comissão de Justiça e Redação, ao projeto de lei número 9 de 2010. É de parecer que o mesmo não fere nenhum dispositivo constitucional. Sala das Comissões, em 8 de março de 2010. Comissão de Justiça e Redação. Aires de França, presidente. Emer Elias Abujode, relator. José Pedro Gomes de Oliveira, vice-presidente. Parecer de número 24 de 2010 da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei de número 9 de 2010, para conhecimento dos senhores vereadores. Projeto de lei de número 9 de 2010 está em discussão.
Está em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos favoráveis. Projeto de resolução número 4 de 2010. Altera o inciso X do artigo 238 da resolução número 13 de 8 de outubro de 2009, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Peruíbe. Artigo 1º. Fica alterado o inciso X do artigo 238 da resolução número 13 de 8 de outubro de 2009, que institui... Senhor presidente, corrigindo aqui, o inciso é 10º, é que na discussão estava como X, por isso que estava lendo ele como inciso X. É de 8 de outubro de 2009, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Peruíbe, passando a vigorar com a seguinte redação: artigo 238. 10º, reforma do regimento interno. Artigo 2º, essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, Monsenhor Francisco Lino dos Passos, em 3 de março de 2010. Adenilson Alves Pereira, vereador. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer. Parecer número 26 de 2010. Comissão de Justiça e Redação. Ao projeto de resolução número 4 de 2010. É de parecer que o mesmo não fere nenhum dispositivo constitucional. Sala das Comissões, em 8 de março de 2010. Comissão de Justiça e Redação. Edson de França, presidente. Emer Elias Abujode, relator. José Pedro Gomes de Oliveira, vice-presidente. Parecer de número 26 de 2010 da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de resolução de número 4 de 2010 para conhecimento dos senhores vereadores. Coloco em discussão o projeto de resolução de número 4 de 2010. Com a palavra o autor, o vereador Adenilson Alves Pereira. Senhor presidente, primeiro e segundo secretários, vereadora, demais vereadores, população presente e os nossos internautas. Senhor presidente, o que me traz essa discussão é fazer a leitura aqui nessa tribuna, deixar registrado o artigo 47 desse projeto, onde eu estou pedindo aqui para que essa casa, para que esses nobres vereadores possam estar analisando, dando a devida atenção e assim fazendo com que se cumpra a lei em respeito à Constituição Federal. Artigo 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Por exceção, e somente por exceção, a maioria qualificada de 2/3 é exigida apenas em algumas matérias, como emenda à lei orgânica do município, rejeição do parecer do Tribunal de Contas, cassação de mandato de prefeito, vice-prefeito e vereador, rejeição de redação final, etc. Diante disso, não há como perder de vista que o quórum de 2/3 qualificado está limitado. O quórum qualificado para deliberações não elencadas na Constituição Estadual e Federal é ofensivo ao texto constitucional, porque só a Constituição cabe excepcionar o princípio da suficiência da maioria. Seu desrespeito gera nulidade da decisão, como ocorreu no manifesto de inconstitucionalidade pelo Tribunal de Contas de São Paulo, nos autos da ADIM, de número 17.818/.0/2, do artigo 32 da Lei Orgânica do Município de Peruíbe. Ademais, a Lei Orgânica Municipal deve compulsoriamente trazer em seu bojo quais as matérias cuja aprovação depende de quórum de maioria absoluta e qualificada.
as matérias para as quais a lei orgânica deixa de prever, expressa e taxativamente o quórum das referidas matérias. Serão deliberadas pela maioria simples, que é regra geral e incerta no texto magno federal. Então, com esses argumentos... Vossa Excelência não concede uma parte? Pois não. Veja bem, essa casa aqui é uma casa legislativa. Agora, Vossa Excelência não tenha pensado no projeto essas decisões, que, pelo que me parece, ela é judicial, né? Ela não tenha pensado aí. Vossa Excelência poderia esclarecer melhor isso? Aonde buscou essa justificativa? Eu gostaria apenas aqui, quando eu fiz a leitura, não para ensinar o judiciário ou coisa parecida, apenas para justificar quando eu peço para que os nobres pares votem favorável ao projeto. Muito obrigado. Ainda em discussão, o projeto de resolução de número 4/2010, de autoria do vereador Adenilson Alves Pereira. Ainda em discussão, com a palavra a vereadora Maria Onira Bettioli Contel. Senhor presidente, inicialmente eu acho muito importante que a gente tenha presente a dedicação, o esforço e a intenção do vereador Adenilson, como nós o chamamos de Nilson, e como é conhecido também. Ele se debruçou sobre o regimento que gere as relações nesta casa de leis, procurou auxílio, conversou com o jurídico, procurou também orientação fora, ele está bastante embasado na sua colocação. Eu quero, principalmente me dirigindo ao vereador Adenilson, que é uma pessoa que eu respeito muito, e que também tem tido respeito por todos os vereadores desta casa, falar que nesse projeto eu estou muito tranquila para votar. O projeto anterior que Vossa Excelência retirou me deixava numa saia justa enorme. Nossa casa, em que pese o argumento de Vossa Excelência, muito bem fundamentado, quizá a gente tenha que mudar, por força até de determinação judicial no futuro, mas para essa casa aqui, quando a gente tomou essa decisão, que foi uma decisão conversada, quando do projeto de reforma do vereador Oliveira, houve foi bom o plenário desta casa. Então eu quero falar com todo o respeito em que me conquistou o vereador, eu vou me posicionar contra esse projeto, por entender que neste momento está muito bom para esta casa, que seja 2/3, quer dizer, que seja esta maioria mesmo qualificada para que a gente mexa num regimento que acabou de ser reformado, mas entendo que a demanda de Vossa Excelência é justa, é honesta e é ética. Então, que não hesite em ir atrás do que Vossa Excelência acredite, mesmo neste momento não contando com o voto desta vereadora. Muito obrigada, presidente. Ainda em discussão, o projeto de resolução de número 4/2010, de autoria do vereador Adenilson Alves Pereira. Está em discussão ainda. Encerrada a discussão, está em votação. Por ser votação de 2/3, esse presidente também vota, e peço ao primeiro secretário que faça a chamada para que os senhores vereadores e vereadora respondam o seu voto no microfone da parte. Adenilson Alves Pereira. Favorável. André Luiz de Paula. Sou contra. Anielo Penice Neto. Favorável. Antônio Francisco Ricardo. Contrário. Dr. César Cabacho Prigenzi. Sou favorável. Emer Elias Aboujaldi. Contrário. Edson de França. Contrário. José Pedro Gomes de Oliveira. Favorável. Maria Onira Bettioli Contel. Contrária. Nivaldo Vieira Pereira. Favorável.
Não precisa não. Projeto de resolução de número 4/2010, de autoria do vereador Adenilson Alves Pereira, que altera o inciso 10 do artigo 238 da resolução de número 13, de 8 de outubro de 2009, que instituiu o regimento interno da Câmara Municipal de Peruíbe, obteve 5 votos favoráveis e 5 votos contrários. Então, cabe a esse presidente desempatar. Perdão. A votação é maioria de 2/3. Então, não teve a votação, 7 votos. Então, fica prejudicado o presente projeto. Rejeitado o presente projeto de resolução. Projeto de resolução número 3 de 2010. Altera o dispositivo de resolução número 6 de 20 de abril de 2007, que institui o programa Câmara Itinerante no município de Peruíbe. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 2º da resolução número 6 de 20 de abril de 2007. Pois não, vereador. Pois não, vereador. Solicita a Vossa Excelência o pedido de suspensão da leitura por ser de conhecimento dos vereadores. Atendendo a questão de ordem do vereador José Pedro Gomes de Oliveira, submeto ao plenário a suspensão da leitura. Os favoráveis permaneçam como se encontre contrário, que se manifeste verbalmente. Aprovado por 9 votos favoráveis a suspensão da leitura. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres. Parecer número 25 de 2010, Comissão de Justiça e Redação, ao projeto de resolução número 3 de 2010. É de parecer que o mesmo não fere nenhum dispositivo constitucional. Sala das Comissões, em 8 de março de 2010. Comissão de Justiça e Redação. Hertz de França, presidente. Emer Elias Abujalde, relator. José Pedro Gomes de Oliveira, vice-presidente. Parecer de número 25, 2010, da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei de número 3, 2010, para conhecimento dos senhores vereadores. Eu quero aqui anunciar a presença do secretário de Assuntos Jurídicos, Dr. Rodrigo Correia da Costa Oliveira. Seja sempre bem-vindo. Cadê o projeto? Não, pera um pouquinho. Projeto de resolução de número 3, 2010, altera a disposição da resolução de número 6, de 20 de abril de 2007, que institui o programa da Câmara Itinerante no município de Peruíbe. O projeto está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Por ela ser de 2/3, esse presidente também vota e peço ao primeiro secretário que chame os senhores. Isso é votação simples. A orientação aqui está boa. É votação simples, é projeto de resolução da Câmara Itinerante. Vamos lá. Então, está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se manifeste verbalmente. Aprovado por 9 votos favoráveis. Projeto de lei número 11 de 2010. Autoriza a abertura de decreto adicional suplementar. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir por decreto um crédito adicional suplementar no valor de R$ 4.050.000, conforme previsto na Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. Senhor presidente. Atendendo a questão de ordem do vereador Anielo Pernice Neto, submeto ao plenário a suspensão da leitura. Os favoráveis permanecem como se encontram, os contrários que se manifestem verbalmente. Aprovada a suspensão da leitura. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres. Parecer número 19 de 2010, Comissão de Justiça e Redação, ao projeto de lei número 11 de 2010. É de parecer que o mesmo não fere nenhum dispositivo constitucional. Sala das Comissões, em 26 de fevereiro de 2010. Comissão de Justiça e Redação, Hertz de França, presidente. Emer Elias Abujalde, relator. José Pedro Gomes de Oliveira, vice-presidente. Parecer de número 19 de 2010 da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei de número 11 de 2010, para conhecimento dos senhores vereadores. Parecer número 20 de 2010, Comissão de Finanças e Orçamento, ao projeto de lei número 11 de 2010. É de parecer que, sob o aspecto financeiro, nada tem a opor.
Sala das Comissões, em 8 de março de 2010. Comissão de Finanças e Orçamento. Maria Unira Bettioli Contel, presidente. Nivaldo Vieira Pereira, relator. André Luiz de Paula, vice-presidente. Parecer de número 20, 2010, da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei de número 11, 2010, para conhecimento dos senhores vereadores. Coloco em discussão o projeto de lei de número 11, 2010, do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 4.050.000. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se manifeste verbalmente. Aprovado por 9 votos favoráveis. Projeto de lei complementar número 1 de 2010. Altera a redação do anexo 6º da lei complementar número Olá, senhor presidente. Pois não, vereador. Solicito a Vossa Excelência que coloque em votação o pedido de suspensão da leitura. Obrigado. Atendendo à questão de ordem do vereador José Pedro Gomes de Oliveira, submeto ao plenário a suspensão da leitura. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se manifeste verbalmente. Aprovado por 9 votos favoráveis. A suspensão da leitura. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres. Parecer número 9 de 2010. Comissão de Justiça e Redação. Ao projeto de lei complementar número 1 de 2010. É de parecer que o mesmo não fere nenhum dispositivo constitucional. Sala das Comissões, em 8 de fevereiro de 2010. Comissão de Justiça e Redação. Edson de França, presidente. Emer Elias Abujaldi, relator. José Pedro Gomes de Oliveira, vice-presidente. Parecer de número 9, 2010, da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei complementar de número 1, 2010, para conhecimento dos senhores vereadores. Parecer número 11 de 2010, Comissão de Finanças e Orçamento, ao projeto de lei complementar número 1 de 2010. É de parecer que, sob aspecto financeiro, nada tem a opor. Sala das Comissões, em 1º de março de 2010, Comissão de Finanças e Orçamento. Maria Unira Bettioli Contel, presidente. Nivaldo Vieira Pereira, relator. André Luiz de Paula, vice-presidente. Parecer de número 11, 2010, da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei complementar de número 1, 2010, para conhecimento dos senhores vereadores. Parecer número 3 de 2010, Comissão de Obras, Serviços Municipais e Urbanismo, ao projeto de lei complementar número 1 de 2010. É de parecer que nada tem a opor ao presente projeto. Sala das Comissões, em 9 de março de 2010. Comissão de Obras, Serviços Municipais e Urbanismo. Anielo Penice Neto, presidente. Anilson Alves Pereira, relator. Emer Elias Abujaldi, vice-presidente. Parecer de número 3, 2010, da Comissão de Obras, Serviços Municipais e Urbanismo ao projeto de lei complementar de número 1, 2010, para conhecimento dos senhores vereadores. Projeto de lei complementar de número 1, 2010, que altera a redação do anexo 6 da lei complementar de número 123, de 3 de junho de 2008, que institui o Código de Obras e Edificação do município de Peruíbe e das outras providências. Em primeira discussão. Encerrada a discussão, em primeira votação. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada para os vereadores responder o seu voto no microfone de aparte. Adenilson Alves Pereira. Favorável. André Luiz de Paula. Favorável. Anielo Penice Neto. Favorável. Dr. César Cabacho Pigenzi. Favorável. Emer Elias Abujaldi, favorável. Edson de França. Favorável. José Pedro Gomes de Oliveira. Favorável. Maria Unira Bettioli Contel. Favorável. Nivaldo Vieira Pereira. Favorável. Em primeira votação, está aprovado por 9 votos favoráveis.
Redação. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da redação final ao projeto de lei de número 3 de 2010, de autoria do vereador José Pedro Gomes de Oliveira. Redação final ao projeto de lei número 3 de 2010. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. O projeto já foi aprovado. Eu pediria a Vossa Excelência, então, que colocasse em votação o pedido de suspensão da leitura da redação final, por ser de conhecimento dos vereadores. Obrigado. Atendendo a questão de ordem do vereador José Pedro Gomes de Oliveira, eu submeto ao plenário a suspensão da leitura. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos favoráveis, a suspensão da leitura. Coloco em discussão a redação final ao projeto de lei de número 3 de 2010. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos favoráveis. Não havendo mais matérias a serem discutidas, abro a palavra na explicação pessoal, conforme o artigo 163 do Regimento Interno. Não havendo vereadores inscritos, declaro encerrada a presente sessão. Obrigado a todos e a todas.